Fala galera, tudo bem? Aqui é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a aula de hoje é sobre pré-história brasileira, pré-história da América, entendendo aí as principais teorias da ocupação, da chegada do homem ao continente americano, um tema que tem sido importante, tem sido recorrente aí nos vestibulares e ficam algumas dúvidas aí no pessoal dos colégios, cursinhos, sempre que a gente pergunta o pessoal tem algumas dúvidas. A gente já deixa aí uma abertura com uma escavação de povos do Sambaqui, né, na região litorânea do sudeste sul brasileiro, do período pré-cambriano. Então esse importante povo, né, essa importante civilização que se desenvolveu no litoral brasileiro. Definindo o conceito de pré-história brasileira, é importante você entender que pré-história brasileira vai desde o período da chegada do homem ao território, né, ao continente americano, até a chegada dos descobridores europeus, né, até a chegada de Colombo e, no caso do Brasil, a chegada de Cabral, né, em 1500. Então essa é a definição correta para pré-história brasileira. Aí algumas imagens de pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, né, descoberto aí pela importante arqueóloga franco-brasileira Nied Guidon, que trouxe uma discussão nova acerca da chegada do homem na América, rompendo um pouco com a tradição clássica mais aceita, que seria a teoria de Clovis, né, a teoria do Estreito de Bering, que o homem teria chegado à América do Norte por volta de 11.000, 12.000 anos atrás. Essas pinturas e as fogueiras encontradas no estado do Piauí revelam objetos pré-históricos com 48.000 anos de idade. Então seria aí uma nova possibilidade, uma nova teoria para a ocupação do homem no continente americano. O aparecimento do homem na América. O homem não surgiu no continente americano. Professor, por quê? Porque não existem fósseis de hominídeos no continente americano. Os fósseis encontrados tanto na América do Norte, América Central, América do Sul, são fósseis de Homo sapiens sapiens. Então, você não tem Australopithecus, você não tem Homo habilis, você não tem Neanderthalenses no continente americano, você só tem fósseis de Homo sapiens sapiens. Daí vem, então, a conclusão de que o homem não surgiu no continente americano, mas migrou, ora por via terrestre, Estreito de Bering, ora por vias marítimas, né? No caso das migrações malaio-polinésias e migrações australianas, né? Vindos pelo Oceano Pacífico em pequenas embarcações. Aí nós temos 40.000, 100.000 anos atrás, as possibilidades dessa chegada do homem na América. De onde então esse homem veio, né? Olhando para esse mapinha pode ser encontrado facilmente na internet. Você tem então a origem do homem no continente africano, né? Na porção leste do continente africano, Etiópia, Tanzânia, Quênia, né? Então esse homem, de acordo com a teoria evolucionista, científica do desenvolvimento do homem e dos hominídeos, né, no planeta Terra, um ancestral que surgiu aí por volta de 3 a 2 milhões de anos atrás, né, saindo então de cavernas aí do território do leste africano, migrando então para toda a África, depois chegando no Oriente Médio e depois indo para a Europa, a Ásia, migrando para a Oceania, né, para a Austrália e também depois saindo das ilhas polinésias, teria então rumado para o continente americano através de embarcações primitivas. E a via terrestre então seria essa aqui, ó, pela Ásia, chegando à Mongólia e da Mongólia atravessando a Sibéria pelo Estreito de Bering, que há 15.000 anos atrás estaria congelado naquilo que teria sido a última era glacial do planeta Terra. Essa seria a via terrestre, né? O homem teria migrado atrás de bandos de animais, bisões, né? E grandes animais que seriam abatidos por esses homens. Eles teriam migrado em busca de alimentos, né, e melhores condições de vida. A migração humana da África para o mundo todo, ela tem um único objetivo: sobrevivência, né, alimentação. Esse homem é um homem nômade.
Ele não tem moradia fixa, ele está agrupado em pequenos bandos de 30, talvez 40 homens. As mulheres cuidam dos filhos, né, fazem as roupas, cozinham, enquanto os homens, né, vão em busca de alimentos, em busca de melhores condições para que eles possam sobreviver. O segundo mapa que eu trago para vocês aqui é um mapa bem interessante, porque ele tem as 3 setas, né, vermelha, verde e laranja, que mostram então um pouco do que nós estamos falando aqui. A seta vermelha ao norte, né, seria a corrente asiática, né, terrestre. O homem teria saído da Ásia para o Alasca, para a América do Norte, há cerca de 15, 12 mil anos atrás, ocupando então a região norte do continente americano. Essa teoria ela ficou muito difundida na década de 1930, quando na cidade do Novo México, nos Estados Unidos, arqueólogos e outros cientistas concluíram uma teoria que foi conhecida como teoria de Clovis, o homem Clovis, né, que seriam ancestrais, Homo sapiens sapiens, que chegaram na América do Norte há cerca de 11.200 anos atrás e 10 mil anos atrás, esses homens com traços asiáticos, né? E essa é a teoria clássica, a teoria mais tradicional de ocupação do homem na América. Portanto, no vestibular, nas questões de vestibular, é importante você saber que a teoria de Clovis, a teoria do Estreito de Bering, é a mais clássica para a chegada do homem na América. Então, na América do Norte, ele teria chegado primeiro. Contudo, nós temos a corrente malaio-polinésia, né, vindo das ilhas polinésias em embarcações primitivas até a região aí do México, a região do Chile, da Argentina, a Terra do Fogo, no sul da Argentina. E nós temos também a corrente australiana. Então, aborígenes australianos teriam também migrado via marítima por embarcações primitivas até a região da Terra do Fogo, na Argentina, que é o que os cientistas acerca desse assunto estão buscando, né, interpretar e concluir. Por que é tão importante você analisar essas duas novas correntes? Porque os restos de fogueira que a Niede Guidon encontrou no Brasil, no Piauí, a própria Luzia, né, que é a mulher mais velha do Brasil, ela tem 11.200 anos, eles não têm aspectos asiáticos. Esses povos possuem características físicas negroides, né, muito mais parecidas com povos vindos dessa região, né? Tem traços diferentes dos traços asiáticos. E, com certeza, também a presença da Luzia em Minas Gerais, né, em Lagoa Santa, em Minas Gerais, com 11.200 anos, dá a entender, tudo indica que ela morreu antes dos 20 anos de idade, ela tinha 1,5 m de altura, tudo indica que, para que ela estivesse ali naquele momento, ela não era agricultora, ela era uma caçadora e coletora, ela não tinha capacidade de plantar, pelo menos é o que a arqueologia nos traz. A ocupação desse território deve ter sido no mínimo há 20 mil anos, né? Então você percebe que ultrapassa a teoria de Clovis, a teoria do Estreito de Bering, quebrando então a possibilidade da primeira ocupação ter sido feita na América do Norte. Aqui, esse mapa é um mapa muito importante com os principais sítios arqueológicos do Brasil. Você percebe desde as civilizações amazônicas, extremamente complexas, já eram agricultores, eram grandes artesãos, fabricavam artesanatos extremamente complexos e bem elaborados. Você tem o homem do Sambaqui, né, na região litorânea, no leste brasileiro, na região oriental do Brasil, e você percebe que a palavra índio ela é muito restrita, ela revela um eurocentrismo muito grande dos europeus que chegaram na América em 1500, 1600, porque percebe-se que esses europeus eles não quiseram lidar com esses povos, não quiseram interpretar as características intelectuais, culturais desses povos, e classificaram povos de diversas etnias, diversos troncos linguísticos, diversas capacidades culturais e intelectuais, chamando eles de índio. Então o termo índio é um termo errado, é um termo muito limitado para descrever diversos povos, diversas culturas que existiam no Brasil quando os europeus chegaram
No Brasil, estima-se aí uma quantidade que vai de 5 até 8 milhões de índios quando os europeus chegaram. Esse mapa mostra para nós os troncos, né, os troncos linguísticos divididos no Brasil. Os troncos Tupi-Guarani e os troncos G serão os dois troncos linguísticos principais. Deles surgem as famílias linguísticas, né? Aruaque, Cariba, Cariri, Pano e outras famílias linguísticas do Brasil. Importante vocês entenderem que quando os europeus chegaram, eles se depararam com o tronco linguístico Tupi-Guarani, né? Nós temos a maioria dos índios ligados a esse tronco linguístico na região litorânea do Brasil, quando os europeus chegaram em 1500. E falando um pouco então sobre isso, nós podemos considerar que o genocídio praticado contra os povos indígenas, contra os povos nativos da América, é um genocídio sem comparação. Nada se compara ao extermínio dos índios na América com nenhum outro episódio, nem mesmo o Holocausto nazista, nenhuma guerra mundial se compara ao que os europeus causaram para esses povos que viviam na América desde muito tempo atrás, né? 50 mil, 100 mil anos atrás, nós podemos dizer que é a chegada do homem na América. Aqui, alguns locais, né, de exploração de sambaqui, né, em Santa Catarina. Percebam que a região sudeste e sul, importante para povos que se alimentavam de mariscos, né, de frutos do mar, de alimentos vindos do mar. Esses povos se reuniam entre a região sudeste e sul do litoral brasileiro. Aqui nós temos, então, principais características dos povos indígenas do Brasil. Grande diversidade de nações e culturas, né? Então o termo índio é inadequado, né? Exemplos, nós temos povos nômades, caçadores e coletores, e temos povos sedentários na região norte do Brasil, que já praticavam uma agricultura. Nós temos povos extremamente primitivos, né, sob o ponto de vista cultural e intelectual, e temos povos mais complexos, como os povos da Amazônia, né, temos aqui a região de Santarém, né, com povos extremamente complexos, que desenvolviam uma cerâmica, né, a cerâmica marajoara à esquerda, né, e Santarém à direita, com uma refinada elaboração, lembra muito a produção artística dos Andes, né, dos maias, né, dos incas, né. Então você percebe que esses povos brasileiros, eles estavam muito divididos, com variadas e complexas culturas, não sendo correto então o termo índio. E aqui um pouquinho dos dados para vocês, mostrando que em 1500, aproximadamente 5 a 8 milhões de povos vivendo na América, e em 2000 o IBGE calcula aí aproximadamente 730, 800 mil índios. Vejam que os moradores originais do Brasil foram exterminados, né, pela colonização portuguesa, pelos bandeirantes que foram expandindo o território por interior do Brasil. E fica, para terminar essa aula, então, a luta do índio brasileiro até os dias atuais, né? Nós temos a carta de suicídio coletivo dos índios Guarani Kaiowá, no Mato Grosso, nós temos as disputas por terra na região amazônica, e os povos originais do Brasil sempre sendo mutilados, sempre sendo sacrificados, com a falsa ideia de expansão das fronteiras agrícolas, porque nós sabemos que mesmo que fosse as fronteiras agrícolas uma produção econômica voltada às commodities, à agricultura, nós sabemos que, ainda assim, esses povos merecem respeito, merecem um território justo para que eles possam manter a sua cultura, manter a sua dignidade, mas nós sabemos também que, além da expansão das fronteiras agrícolas, tem a questão da especulação imobiliária, né? A questão da concentração fundiária no Brasil, que é histórica, desde as capitanias hereditárias, homens donos de territórios maiores do que países, né? E esses senhores acabam ficando com essas terras, muitas vezes nem para produzir, não produzem nada nessas terras, acabam ficando com posse dessas terras apenas para especular, né, o valor desses imóveis que vão sendo repartidos e vendidos. Eles conquistam empréstimos financeiros junto aos bancos, através desses grandes lotes de terra, e isso tem apenas prejudicado tanto o desenvolvimento das culturas indígenas, quanto o desenvolvimento econômico do Brasil. E é isso, essa aula acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal Histogel,
deixa um like. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.